Olá pessoal, vamos agora à segunda aula da série de 3 aulas que nós iremos falar um pouquinho de microbiologia. Hoje, mais especificamente, vamos trabalhar microbiologia dos alimentos, focando no tema fatores que influenciam o crescimento microbiano. O que a gente vai ver nessa aula? Como o nosso tempo é bastante reduzido, nós vamos focar em duas situações. Primeiro, os fatores intrínsecos e os fatores extrínsecos, lembrando que são fatores que de alguma forma vão influenciar o crescimento dos micro-organismos, quer sejam eles crescidos numa bancada, in vitro, quer sejam eles crescidos em um alimento na forma de deterioração, certo? Então, assim, a capacidade de sobrevivência dos micro-organismos presentes no alimento vai depender de uma série de fatores. Então, não é apenas um fator que vai definir esse crescimento. Na realidade, vai haver uma interação entre eles, e a partir dessa interação pode haver ali a possibilidade de favorecer o crescimento de micro-organismos deteriorantes, tá? Então, em relação a esses fatores, a gente pode dividir em dois grupos. Os fatores que a gente chama de intrínsecos, que são aqueles fatores relacionados a características próprias do alimento, ou seja, não dá para você mudar uma característica que o alimento tem, certo? Mas são coisas que você precisa se atentar no momento de de escolher o melhor método de conservação, por exemplo. E os fatores que a gente chama de fatores extrínsecos, que são fatores relacionados ao ambiente onde aquele alimento está presente naquele momento. Então, se você trabalha com controle de qualidade, quer seguir por essa área, precisa se atentar a esses dois fatores, a esse conhecimento que é básico da microbiologia de alimentos. Então, quais são esses fatores? A gente apresentou como que eles estão divididos, agora nós vamos ver quem faz parte de cada um desses grupos. Então, quando a gente fala das características próprias do alimento, nós estamos falando de quê? pH, atividade da água, que aí vocês podem ver que a sigla está em inglês, seria Water Activity, por isso que tem esse W aí. Potencial de oxirredução, quantidade de nutrientes, constituintes antimicrobianos e estruturas biológicas. Então, todas essas características, dependendo do alimento que nós estivermos falando, vão influenciar na sua possível deterioração ou não. Já os fatores extrínsecos são aqueles que são mais fáceis de serem modificados, uma vez que estão relacionados ao ambiente onde aquele alimento está. Quais são esses fatores? A temperatura, que é básica, inclusive é um fator que nós usamos na nossa própria casa, a umidade relativa do ar, concentração de gases, que aí eu deixei somente o oxigênio e o dióxido de carbono, mas eu poderia também adicionar o ozônio, que é um gás que é utilizado ali com com característica antimicrobiana em alguns produtos, e a presença de outros micro-organismos. Então vamos começar falando da atividade da água, uma vez que para que as reações ocorram é necessário que tenha água disponível. Então eu trouxe os conceitos mais simples de serem aprendidos. Então, em relação à atividade da água, o que seria essa atividade da água? Na realidade, é um fator que está associado à quantidade, que vai medir a quantidade de água presente no alimento, mas é uma água que está disponível para fazer as reações bioquímicas. Então, o micro-organismo, ali no seu crescimento, ele vai precisar de água para sua multiplicação. Então, o que acontece? Quanto mais água, quanto maior a atividade da água de um alimento, mais facilmente, mais rapidamente esses micro-organismos eles vão crescer nesse alimento. Aqui do lado esquerdo tem uma tabela mostrando alguns exemplos de alimentos, certo? E do lado a atividade da água desses alimentos. Então, quanto mais próximo de um, maior a atividade da água desse alimento. Quanto mais distante de um, menor a atividade da água desses alimentos. Então, aqui, ó, vamos ver alguns alimentos que são facilmente deteriorados no nosso dia a dia. Pão. Quem nunca deixou um pão, né, dentro de uma sacola, dentro de um armário, 2, 3 dias depois foi atrás e esse pão estava mofado? Então, isso acontece com frequência porque o pão, olha só, tem uma atividade da água de entre 0,95 a 0,96, já está bem próximo de 1. Diferente, por exemplo, de frutas secas. As nozes, né, como vocês podem ver aqui, tem uma atividade da água entre de 0,6 a 0,8. Então, é bem um pouco mais distante de 1. Ali mostrando que são alimentos com menor capacidade de deterioração por conta da baixa quantidade de água.
Aqui embaixo existem algumas classificações que são dadas de acordo com essa atividade da água. Então, existem aqueles micro-organismos halófilos, que são aqueles que conseguem crescer em alimentos, ainda que esses alimentos tenham uma alta concentração de sal, certo? Os micro-organismos xerófilos, eles já têm uma facilidade em crescer em alimentos com baixa atividade da água, e os osmófilos, eles também crescem, têm uma facilidade maior em crescer em alimentos com uma baixa atividade da água, porém associado a uma alta concentração de soluto, como é o caso de alimentos que tem bastante, que são muito doces, tá? Então, existem micro-organismos que conseguem crescer nessa associação de baixa atividade da água e alta concentração de soluto, que são os osmófilos. Em relação ao pH, vocês sabem que o pH é extremamente importante dentro de uma solução. Então, a gente não pode ter uma discrepância muito grande, nem ir para um extremo de alcalino e nem um extremo ácido, tá? Porque esses extremos não favorecem a multiplicação, o desenvolvimento microbiano. Então, a escala de pH é uma escala logarítmica que vai de 0 a 14, no meio ali, o 7, nós temos o pH neutro, abaixo de 7, 6,9 para baixo é um pH que a gente classifica como ácido, de 7,1 até 14 é um pH mais alcalino, tá? Então, essa escala de pH, dependendo do pH da solução, eu vou ter alguns grupos de micro-organismos que conseguem se desenvolver dentro dessas faixas. Então, micro-organismos que conseguem crescer em soluções mais ácidas, a gente chama de micro-organismos acidófilos. Aqueles dentro da faixa mais neutra são os neutrófilos. E acima de 7,1 em diante, os alcalinófilos. Certo? Então, normalmente, a faixa que é mais comum de haver uma deterioração microbiana, que facilita a deterioração microbiana, é a faixa do pH neutro ali, ou levemente ácido ali até 6, ou levemente alcalino até 7,5, 8, tá? Então, o pH ele também vai influenciar no desenvolvimento desses micro-organismos. Quanto mais ácido ou mais alcalino, menor a possibilidade de deterioração. O potencial de oxirredução, lembrando que eu estou trazendo conceitos bem básicos para poder a gente conseguir condensar essa aula. Então, seria uma característica própria do alimento, de maneira geral definida como a facilidade com a qual aquele substrato ganha ou perde elétrons, ou seja, quanto mais fácil ou mais difícil ele ser oxidado ou reduzido. Então, se aquele alimento permite essa troca de elétrons ali entre as moléculas, provavelmente esse alimento ele vai ser mais facilmente deteriorado. Existem também um outro fator intrínseco que está relacionado à quantidade de nutrientes. Isso porque, gente, como qualquer outro organismo vivo, as bactérias, os fungos, eles têm algumas exigências para o seu crescimento. Não só um crescimento em um alimento, como um crescimento in vitro, por exemplo. Então, vamos pensar aqui, dar um exemplo da parte da microbiologia clínica. Você recebe no laboratório uma amostra biológica, uma urina, e aí há uma suspeita de infecção urinária, ou seja, aquele paciente está apresentando sinais e sintomas associados à infecção urinária. Então, a gente vai investigar se aquela urina tem a presença de micro-organismos, especialmente algumas bactérias. Então, o que você vai fazer? Aquela amostra ela vai ser semeada em um meio de cultura que vai dar condições para aquela bactéria crescer. Então, quais são normalmente as condições exigidas? A água, precisa ter água no meio de cultura ou no alimento, água disponível para reação, ou seja, manter uma atividade da água razoável, ter ali nutrientes que sejam fontes de energia, aí dependendo do nutriente do alimento, você pode ser um alimento rico em glicose, ou aqueles que já tem mais lactose, como é o caso do leite, tá? Esses nutrientes também vão precisar fornecer fontes de nitrogênio, que pode ser os aminoácidos isolados ou as proteínas, na sua forma completa. Também precisa fornecer vitaminas e fatores de crescimento e minerais. Então, quanto mais rico em nutrientes for um alimento, mais facilmente os micro-organismos vão crescer, porque esse alimento vai atender às exigências mínimas de crescimento daquele micro-organismo, certo?
Em relação ao fator intrínseco, a presença de constituintes antimicrobianos, ou seja, substâncias presentes no alimento que naturalmente têm uma ação de inibição do crescimento de micro-organismos. Aqui eu trouxe 3 exemplos. A alicina, que é uma substância presente no alho, a lisozima, que você pode encontrar no ovo, e inclusive também faz parte das nossas secreções, principalmente secreção lacrimal, e o eugenol, que é uma substância presente no cravo. Então, são substâncias que naturalmente vão ajudar a proteger o alimento do ataque de micro-organismos por elas serem naturalmente antimicrobianas. Um outro fator intrínseco é a presença de estruturas biológicas. Então, o que acontece? A cobertura natural de alguns alimentos e dos animais, de maneira geral, elas vão ajudar a retardar a deterioração microbiana. Então, por exemplo, o exemplo que está aí no slide, que é um pescado. Então, é muito mais fácil você ter uma deterioração no filé do pescado, que já foi retirado todas as escamas, as peles, está apenas o filé, do que um pescado, como vocês estão vendo aí, onde ele ainda está com a cobertura natural dele, com as escamas e todas as estruturas ali do animal. Então, assim, quanto mais coberturas naturais, mais barreiras físicas o animal tiver, mais difícil vai ser a deterioração, tá? Em relação ao fator extrínseco, aqui para a gente fechar esses fatores. Então, o primeiro que a gente vai falar é a temperatura. De acordo com a faixa considerada ideal para aquele micro-organismo, ele vai ter uma classificação dentro dessa que vocês estão vendo aí. Então, nós temos 5 classificações que estão associadas à capacidade daquele micro-organismo de crescer naquela faixa de temperatura. Então, começando de baixo para cima, nós temos alguns micro-organismos que têm a capacidade, não são muitos, tá, gente? Esses psicrófilos, psicotróficos, termófilos e hipertermófilos, eles são, assim, não são a maioria, são algumas exceções, tá? Então, os psicrófilos já têm uma facilidade maior de crescer na temperatura de menos 10 a 20 graus. Menos 10 a 20 graus Celsius. Os psicotróficos, eles já têm uma faixa que vai de 0 a 30 graus. Lembrando, gente, que dentro de cada um dos grupos eu tenho uma temperatura ótima, tá? Então, esse aqui é só o máximo e o mínimo, mas dentro do máximo e do mínimo tem as temperaturas consideradas ótimas. Os mesófilos, que é onde se encontram a maior parte dos micro-organismos deteriorantes, eles gostam dessa temperatura que vão entre 10 a 50, mais ou menos 30 a 35 graus é o maravilhoso para eles, por isso está aqui no nosso termômetro zona de perigo. Termófilos, que é de 40 a 70 graus Celsius, e hipertermófilos, de 70 a 100, que já é mais uma característica de arqueobactérias, já não é algo tão comum em micro-organismos deteriorantes de alimentos. Normalmente eles preferem mais essa faixa de 10 a 50 graus. A umidade relativa do ar, que em linhas gerais está associada à presença de vapor de água ali no ambiente, certo? O problema da umidade relativa do ar está associada à questão da conservação do alimento. Então, se esse produto estiver num ambiente com alta umidade, esse vapor de água no ar, esse vapor de água vai para onde? No alimento. Então, essa água ela vai se somar à atividade da água daquele produto. Então, quanto mais água disponível para a reação, o que vai acontecer? Mais fácil a deterioração. Então, tanto a temperatura quanto a umidade elas têm que estar casando, certo? Para diminuir a possibilidade de deterioração ou pelo menos retardar a perda, né, desse produto. E aqui a concentração de gases. Como eu falei, eu vou dar enfoque no dióxido de carbono e no oxigênio. Então, a maioria dos micro-organismos deteriorantes, eles preferem um ambiente aeróbio, ou seja, que exista oxigênio ali disponível para produzir energia, enfim, para a sua sobrevivência. Poucos são os micro-organismos que conseguem crescer na ausência de oxigênio, que já são aqueles que podem fazer fermentação, produzir energia usando outras vias metabólicas. Então, já existem alguns setores, especialmente o de frutos, que usam essa atmosfera controlada, ou seja, eles controlam muito bem a presença de oxigênio e de dióxido de carbono, especialmente eles aumentam a quantidade de CO2 no ambiente, para retardar a maturação, vão influenciar os processos fisiológicos do alimento,
mas também vão evitar com que haja uma deterioração, especialmente por fungos que são aqueles pós-colheita, certo? Aqueles normalmente são adquiridos pós-colheita. Então, é uma forma também de você modificar o ambiente para que diminua a possibilidade de deterioração. E, por fim, a presença de outros micro-organismos. Então, o que acontece? Um determinado micro-organismo, ele ali naquele ambiente, ele pode produzir substâncias que vão afetar a capacidade de sobrevivência de outro micro-organismo. Então, aqui eu trouxe um exemplo de bactérias que produzem ácido lático. Então, esses ácidos láticos eles vão alterar o pH do alimento. Lembra lá que o pH é uma característica que é super importante na sobrevivência? Então, se você altera muito, ou para mais ácido ou para mais alcalino, alguns micro-organismos não conseguem tolerar essa diferença, essa alteração. Então, eles acabam não se desenvolvendo. É o que acontece aí no nosso exemplo, onde essas bactérias vão tornar o ambiente ácido demais, e aí isso desestimula o crescimento de outros micro-organismos. Certo? Muito obrigada pela atenção de vocês.